Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. E vamos falar sobre o assunto do momento, né? A gente não pode deixar de falar sobre o clássico de ontem, né? 2 pro Corinthians, 2 pro São Paulo, lá na Neoquímica Arena. E cá entre nós, deixamos de ganhar 2 pontos, né? O São Paulo saiu na frente do placar 2 vezes, mas acabou cedendo o empate para a equipe corintiana, né? Uma equipe que vem capengando, melhor dizendo, né? O Corinthians está praticamente lutando aí contra o rebaixamento, São Paulo está brigando lá em cima, então duas equipes vivendo momentos completamente diferentes, mas o São Paulo fez o que vinha fazendo de errado nesses últimos anos, né? Faz um gol e recua. São Paulo estava muito melhor quando saiu na frente, né? Com os 3 primeiros minutos, São Paulo estava mais intenso, Lucas Moura abriu o placar, e depois começou a recuar, dar espaço, dar chance e campo para a equipe do Corinthians, que está sendo empurrado pela sua torcida, dificilmente não levaria o gol, né? Tomou o empate, depois até foi buscar mais um gol ainda no primeiro tempo e mais uma vez cedeu o empate após um erro do Luciano. Luciano, que é um cara que eu gosto muito, mas já tinha perdido 3 bolas ali da mesma maneira e ele insistiu até entregar um gol para a equipe do Corinthians, né, rapaziada? Então, na minha opinião, a gente pode valorizar sim um ponto fora de casa, num clássico contra a equipe do Corinthians, só tinha a torcida deles, mas para mim, fazendo uma análise assim mais sensata, São Paulo deixa de levar 2 pontos para casa e encostar ainda mais na liderança, né? O Flamengo empatou, o Bahia também empatou, né? Quem venceu foi o Botafogo, então caso a gente conseguisse mais 2 pontos, a gente estava ainda mais nesta briga aí pela parte de cima da tabela. Para mim, muitos erros, né, rapaziada? Primeiramente, vamos falar sobre o Alan Franco. O Alan Franco acabou não entrando em campo, mas mesmo assim ele tomou o cartão e está suspenso para o próximo jogo, né? Ele foi tentar acelerar ali uma troca da equipe do Corinthians, que claramente estava segurando o jogo, saiu fora ali da área técnica, né? Ficou praticamente do lado dos jogadores corintianos e também do quarto árbitro, levou o amarelo e está suspenso para o próximo jogo, né? Ele que vinha numa sequência muito boa, saiu mancando contra o Inter, né? Por isso que o Diego Costa entrou jogando ontem, mas não vai jogar mais uma partida, essa partida em sequência aí nessa próxima rodada contra a equipe do Cuiabá, beleza, galera? Então, outro assunto, para mim o Zubeldia errou, o Zubeldia demorou a mexer, São Paulo estava melhor que o Corinthians, São Paulo jogava melhor que o Corinthians e o São Paulo tinha um jogador a mais ou menos ali nos 30 minutos do segundo tempo, ou seja, tinham pelo menos 15 minutos mais os acréscimos para o São Paulo com um jogador a mais. O Corinthians já estava totalmente recuado e ele só fez 3 alterações, ele tinha mais 2 alterações e ele ainda demorou. Michel Araújo entrou completamente apagado no jogo, não acertou nada, quase fez um gol, né? O Carlos Miguel acabou salvando, quase fez um gol, mas entrou apagadíssimo no jogo. O Ferreirinha era para ele ter entrado, mas assim que o jogador foi expulso, tira um volante, Luiz Gustavo, que estava, na minha opinião, abaixo. Coloca o Ferreirinha, coloca o Érico, o André Silva, coloca o Galo. A gente viu que o Caleri ontem se movimentou demais. Muitas das vezes ele não estava ali na área. Então colocasse o André Silva ou então até o Juan, que é um jogador que sobe bem aí, né? Então era um São Paulo que poderia sim ter saído, na minha opinião, com estes 3 pontos. O Beldia demorou a mexer, no mais, São Paulo segue aí com essa invencibilidade, mas fica aquele gostinho de que dava para ter chegado mais. Dava pra gente ter chegado mais contra o Internacional, dava pra gente ter chegado mais contra a equipe do Corinthians, e aí a gente vai desperdiçando pontos, né? Eu sei que muita gente fala, são pontos fora de casa, são importantes. Sim, são importantes, mas quando dá pra gente matar as equipes, a gente tem que ir lá e conseguir aí estes resultados. O que você achou sobre esse clássico? Agora a gente volta a focar no Campeonato Brasileiro, mas em casa, né? Depois de 2 jogos fora dos nossos comandos, São Paulo joga contra o Cuiabá, que vem de bons resultados, né? O Cuiabá fez 5 no Criciúma no outro domingo. Aí acabou perdendo para o Cruzeiro, mas foi um jogaço. E ontem, surpreendentemente, fez 5 na equipe do Fortaleza, exatamente, Fortaleza, que está aí vivendo um bom momento, acabou de ganhar a Copa do Nordeste, classificou na Sul-Americana, né? Vem de recentes conquistas muito importantes, tomou 5 da equipe do Cuiabá e esse é o time que o São Paulo vai encarar nesta próxima quarta-feira, né? Mas o Cuiabá terá que se virar sem o seu treinador na beira do campo, né? Já que ele tomou o cartão vermelho ontem, saiu uma confusão lá, expulsou um jogador do Fortaleza, aí outro foi reclamar, foi expulso, o técnico do Cuiabá que tinha segurado um pouquinho ali a partida também foi expulso, né? Então não vai ficar na beira do gramado aí, mesmo tendo feito aí este grande início de trabalho, beleza?
Vamos agora falar sobre o Thiago Mendes. Thiago Mendes, que é muito provavelmente o novo reforço da equipe do São Paulo. Ele esteve no CT no sábado, né? Foi presenteado, né? Estava com sua família, foi presenteado com a camisa do tricolor personalizada, né? O São Paulo deu a camisa para ele, para sua esposa e tudo mais. Ele reviu alguns companheiros, alguns colegas antigos de trabalho. E ontem ele esteve na Neoquímica Arena acompanhando o clássico, né? Estava em um camarote, tirou foto, postou aí em suas redes sociais e agora as tratativas caminham aí para um desfecho muito positivo. Isso, inclusive, foi pauta aí na entrevista coletiva do Zubeldia. O Zubeldia, que após o jogo falou sobre, obviamente, a partida, mas ele disse, com essas palavras, de que torce para que o São Paulo feche logo a contratação do Thiago Mendes. Eu não gostei ontem da partida do Luiz Gustavo, né? Eu acho que ele poderia entregar um pouquinho mais. É um jogador, assim, que com o currículo a gente não precisa nem apresentar, então a gente esperava um pouco mais dele, né? Ele que, em tese, seria uma terceira opção, né? Já que o Pablo Maia tá machucado e o Bobadilla está com a seleção, então ele precisaria ter um pouquinho mais de fome ali para conseguir ganhar mais espaço, né? E para mim ele não fez uma grande partida, assim também como o Rodrigo Nestor, para mim ontem foi um pouco apagado. Gostei do Alisson, que é um jogador que eu sempre critico, ontem foi muito lúcido ali no meio de campo, corre o tempo inteiro, né? Um jogador que dá um gás diferente para a equipe, mas eu senti falta do Luciano, senti um pouquinho mais do Caleri, que apesar de ter dado uma assistência muito boa para o Lucas Moura, achei que ele poderia ter ajudado um pouquinho mais. O Lucas correu mais ou menos ali no primeiro tempo, nos primeiros minutos, depois ficou um pouco apagado também. São Paulo acabou sofrendo 2 gols com erros, né? O primeiro gol, o cara tava livre assim, né? Ele tava com 3 jogadores marcando e o outro jogador tava livre. Foi justamente o lateral Hugo que recebeu e deu assistência para um golaço aí do Coroná, depois esse erro do Luciano. Eu vi muita gente aí criticando o Jandrei, né, que é um goleiro chama-gol, que é um goleiro e tudo mais, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Jandrei é esse goleiro ideal para a equipe aí do São Paulo? Você acha que o Jandrei pode substituir o Rafael, né? Eu vi muita gente criticando, inclusive o Dorival, né? Falou, por que o Dorival vai levar o cara para ele ser terceiro goleiro e prejudica o São Paulo aí, quem sabe até em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? O Jandrei eu vim até trazendo um pouquinho mais de segurança para a equipe do São Paulo, não tinha levado gols aí contra a equipe do Internacional, né? Mas ontem teve algumas bolas de segurança. O chute do Coronado, mano, eu achei um golaço. O próprio Caleri dentro do campo, né? Ele mesmo elogiou o golaço do Coronado, né? É um chute que, obviamente, alguns goleiros poderiam ter pego. O Jandrei, eu achei que ele demorou um pouquinho para cair, mas eu, sinceramente, não colocaria a culpa, assim, do empate nele, né? Eu colocaria a culpa num conjunto, porque, como eu disse, não sei o que acontece na Neoquímica Arena. Já faz uns 5, 6 jogos aí que o São Paulo joga melhor que o Corinthians e não ganha. Tirando esse último, sem ser ontem, esse último, que a gente quebrou o tabu, né, com aquele gol do Caleri e do Luiz Gustavo, a gente jogava melhor que o Corinthians já fazia muito tempo. Às vezes era a arbitragem, às vezes era o São Paulo. Então muitos fatores aí tiram a vitória do São Paulo na Neoquímica Arena. Sinceramente, não dá para entender o que acontece, porque a gente vê que muitas das vezes os jogadores estão tranquilos, estão sem pressão, estão dominando o jogo, estão tocando a bola, fazem o gol, né, que é mais importante ainda, mas não consegue afundar ainda mais a equipe do Corinthians, que está se afundando sozinho, né? Mas quando enfrenta o São Paulo, teve muita provocação, teve muita confusão. Pós-jogo, teve provocação nas redes sociais, né? O Carlos Miguel postou aquela foto, que acredito aí que vocês tenham visto. O Luciano respondeu também nas redes sociais. Então é o clima de clássico, né, galera? Obviamente não pode passar por uma outra esfera aí fora dos gramados, mas é esse o clima de clássico, né? Agora a gente tem que focar no restante da competição. A gente ainda tem muitos jogos pela frente, a gente ainda não sabe, né, a questão de quem a gente enfrenta na Copa do Brasil, mas na Libertadores a gente já tem datas confirmadas, adversários confirmados, e agora o foco tem que ser no brasileiro, né, porque a gente vai enfrentar uma sequência aí um pouquinho complicada, né, a gente pega o Cuiabá, depois tem Vasco e Criciúma. Eu acho que o São Paulo pode sim levar esses pontos para casa, todos esses pontos para casa, porque o São Paulo vem de um bom momento, mas a gente precisa ser mais incisivo, principalmente quando a gente tiver com apenas um gol de diferença no placar. Essa para mim é a maior crítica, né? Então o Zubeldia ontem errou, apesar de estar fazendo um grande início de trabalho. Ontem entrou aí nos técnicos que mais têm partidas invictas em um início de trabalho com a equipe do São Paulo, mas ele poderia ter feito a equipe jogar mais, principalmente quando tinha um jogador aí em vantagem, né? O Corinthians, por exemplo, o Caetano, né, que foi o zagueiro expulso, o Corinthians ficou sem um zagueiro, então o São Paulo era para pressionar. Tá certo que o Ranieri foi fazer essa função, mas em algum espaço vai sobrar, independente se é na zaga, se é no meio de campo. Logo depois ele colocou aquele zagueiro da base, então o São Paulo poderia ter aproveitado melhor essas oportunidades, e aí essa é a crítica que a gente vai fazer, mas temos que focar aí também nas próximas partidas, fechado? Então, ó, se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas essas novidades diariamente, não esquece
de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que está nos acompanhando, dá aquela moral aí, curte bastante esse vídeo, compartilha com os amigos e deixa aí nos comentários todas as suas opiniões sobre todos esses assuntos que a gente comentou. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, amanhã a gente volta com mais novidades. Valeu!